Salve, salve geral, psicólogo Diego Faria na voz. Mais um vídeo do canal Tutorial Emocional trazendo uma mensagem consciente para você. Bom, antes de eu pedir para o DJ Alves soltar a vinheta, eu já quero deixar duas perguntinhas rápidas para vocês. É o seguinte, vocês notaram que no Brasil há uma quase que idolatria ao futebol, né? Um dos esportes, talvez o esporte mais praticado no mundo inteiro, mas aqui no Brasil há uma idolatria em cima disso, né? Isso é trazido para nós como uma paixão. Por que disso? Né? Essa é uma. A segunda é por que em séries, em filmes ou novelas, até em livros, nós temos uma certa satisfação em ver o vilão morrer, né? Ou aquele herói fazer um sacrifício, mas algo que seja relacionado com a punição e com a morte. Você já parou para pensar nisso? Que quando aquele vilão morre naquela sua série, é algo que você esperava e aquilo te dá uma satisfação? Essas são as duas perguntas. E agora, DJ Elvis, solta a vinheta para nós, vai. Antes de dar início a esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: toda sexta e toda terça-feira tem conteúdo novo no canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não veio para cá fazer parte da família, cara, vem. Tem conteúdo reflexivo para você e tem material de qualidade saindo aqui toda semana. Não deixa de estar interagindo, comentando, deixando aqui seus questionamentos e sugestões para a gente tentar produzir ainda mais conteúdo com a sua cara também. Beleza? Vamos iniciar. O tema hoje é por que somos inclinados a amar a crueldade. E é estranho você colocar amor e crueldade numa mesma frase. Por que isso, Diego? E de fato, outro dia eu me peguei lendo, eu falei, gente do céu, não é que rola mesmo? E eu estava pensando por que muitas vezes temos uma satisfação enorme em ver aquele personagem de novo, aquele vilão morrer, ou aquela pessoa que está fazendo uma maldade em alguma situação, num filme, numa novela, num livro, morrer, de fato. Ou sofrer alguma coisa para que aquilo meio que cumpra uma justiça. E isso eu questionei muito, eu falei, gente, mas não deveria ser normal para mim, para você? Não deveria ser normal isso, né? A gente ter satisfação em ver outro sujeito morrer ou sofrer alguma punição, e uma punição severa muitas vezes, mas se você refletir com você mesmo, e não precisa nem de muita reflexão não, cara. Se você notar a sensação que você tem quando você assiste TV, aquele seu tio, aquela sua avó que gosta de assistir aqueles jornais sensacionalistas que passam tipo 6 da tarde, que só falam de morte e terror, e aquilo praticamente não tem um conteúdo de informativo, né? É mais de novo, o nome já diz tudo, né? Sensacionalismo, né? Sensacionalismo, porque ele traz sensações, né? Aqueles jornais, eles trazem sensações, mais sensações do que informações. E aí eu já me peguei perguntando, né? Outro dia eu vi algumas pessoas da minha família, eu falei, gente, essas pessoas estão no mesmo horário, todos aqueles dias, vendo aquelas notícias terríveis, aquelas coisas terríveis acontecendo, e isso não gera uma angústia nelas, né? E por que essas pessoas estão ali sentadas? Por que eu sento muitas vezes na frente da TV e tenho uma satisfação em ver aquele vilão morrendo, né? Em ver aquela pessoa que fez um mal no filme se dar mal no final? E aí eu falei, vou entrar numa reflexão aqui para ver se eu entendo isso, né, cara? Aí eu parei para pensar o seguinte, galera. Todas as sociedades, todas as sociedades do mundo, elas tiveram no seu contexto uma questão sobre punição, né? E punição está sempre ligada à justiça dentro de praticamente todas as sociedades. E as que não tiveram isso, ou que não fizeram isso, elas já foram extintas. Um contexto de punição dentro de uma sociedade para que se alcance a justiça. Para quem cometeu de veras, para quem cometeu um ato que foi ruim para aquela sociedade.
E isso, antigamente, lá atrás, quando não se tinha novela, quando não se tinha filme, quando não se tinha séries, isso de fato era uma atração. E eu estou falando de sociedades incas, os maias, os vikings, inclusive eu estava assistindo outro dia essa série Vikings, é maravilhosa. Ah, sociedades persas, asiáticas, do Extremo Oriente, todas transformaram de fato a punição, e sempre essa punição acontecia por vias cruéis, de alguém que de fato fez algo ruim, né? E a gente está falando aqui de pessoas que fizeram e que não fizeram, uma atração para aquelas sociedades. Pode ver, naquele filme que você assiste, a bruxa, né? Sendo queimada, tem várias pessoas olhando. Quando aquele cara ia ser decapitado na França, nas sociedades da França, ali naquela que eles chamavam de guilhotinar as pessoas, tinha muitas pessoas olhando. Então aquilo era atração na época. Aquilo fazia com que as pessoas tivessem um senso de justiça saciado, tivessem uma sensação de satisfação, de prazer. Mesmo que essa satisfação estivesse ligada a uma angústia, a uma dor, a um medo, mas a satisfação ela vinha naquelas pessoas. E eu aqui, se eu estiver falando alguma besteira, vocês comentam aqui depois, tá? E eu falei sobre o futebol. Cara, o futebol é uma paixão nacional, é amado nacionalmente por muitos, né? E se você vai falar com alguns caras, eles basicamente só falam de futebol. Até hoje eu não sei por que as empresas param, né? E muitas atividades param na Copa do Mundo, Jogo do Brasil masculino, e não param no feminino. Bom, eu não entendo bem isso, aliás, eu até entendo, mas eu finjo que não quero entender. Mas eu fiquei pensando, para chegar uma reflexão em cima disso, entender, eu fui lá para Roma. Aí eu lembrei de um cara, um poeta chamado Juvenal, e ele falava o seguinte: o povo de Roma, e era foi a maior sociedade ocidental, ou a maior sociedade que já existiu, né? O povo romano, né? A sociedade romana. E eles abrangeram boa parte da Ásia, da Europa, e tinham muito território, e até na África. Mas, de fato, aquelas sociedades que estavam no comando de Roma, elas passavam muita necessidade, assim, tinham muita dificuldade, porque era difícil para Roma ter um cuidado com todas aquelas sociedades, então, todas aquelas regiões. Então, eles sugavam muitos impostos e deixavam a galera passar uma necessidade braba mesmo. Mas o que eles faziam? Você já deve ter ouvido falar no Coliseu, naqueles gladiadores, naquelas coisas, na comédia, no teatro. E essa foi uma época onde o teatro, essas comédias, as atrações dos coliseus, eles explodiram, literalmente, eles explodiram. Por quê? E o Juvenal ele vai falar o seguinte, ele vai falar, cara, Roma basicamente mantém o controle social através de duas coisas, pão e circo. Pão e circo quer dizer comida, ela mandava trigo para diversas regiões e aquilo, o trigo em si, sustentava malemar aquelas regiões, e o circo, mas o circo era a força da coisa. Por que o circo era a força da coisa? Porque o circo era a distração. O circo era o nosso Netflix de hoje. O circo era aquele Big Brother, para quem gosta do Big Brother de hoje. Só que, imagina tudo isso físico, vivenciar com pessoas. Então, não é mais um ator do filme que morre, né, como a gente vê nos filmes. Não, era alguém que morria na sua frente. Na sua frente, e você via isso. E as pessoas, naturalmente, elas sentiam isso, elas vibravam com isso. Então, galera, para responder a questão do futebol e do Brasil, é o nosso circo. Né? É como a gente é alimentado, de certa forma. É como a gente é saciado, enquanto muitas coisas nos são tiradas ou nos são negadas. Mas nós temos o circo. E aí, se você gosta de futebol, não se sinta ofendido com o que eu estou falando, porque não é uma crítica contra o futebol, não é que eu não gosto do futebol, mas eu estou falando a função que o futebol exerce no país. Beleza? E exerce em outros países também. Outros países vão trocar esporte ou outras coisas, mas muitas sociedades capitalistas como a nossa, elas vão ter a questão do pão e do circo. E aí eu vou pegar duas referências. Auxílio emergencial, pão, e o futebol, circo. Porque agora o futebol tem que voltar, porque o povo está sem circo. E o povo sem circo não sabe o que fazer.
respondendo aquela questão do futebol. E ao longo do texto você percebeu que eu respondi também porque somos inclinados a amar a crueldade. Perceba que as sociedades elas puniam de forma cruel os seus bandidos, as pessoas ruins. E aí quando nós, na nossa cabeça, somos questionados, né? Muitas vezes temos uma pessoa ruim contra nós, e eu não sei se você pegou pensando nisso, acho que só eu que penso nisso no mundo, mas dá uma vontade de matar aquela pessoa? Dá uma vontade de destruir com todo mundo daquela pessoa? Ah, mas não faz isso não, cara, isso é horrível. Não, de fato, eu tô falando que isso é bom não, mas que dá vontade dá. Mas nós somos ensinados a negar isso. Nós somos ensinados que a crueldade, essa questão da distração através da crueldade, que é ligada a uma justiça, ou uma falsa justiça criada por nós, ela é completamente ruim. Mas muitas vezes a gente sabe que é ruim, mas continua pensando. Por que a gente continua pensando? Porque isso está enraizado. Está dentro de mim, está no meu âmago, está lá nas minhas entranhas, cara. Esse senso de justiça e crueldade, eles estão ligados, sabe? É como o medo. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o medo. O medo, cara, ele tá dentro de você, porque os caras que tiveram medo na Idade da Pedra foram os caras que sobreviveram. Não eram os caras que andavam relaxados, eram os caras que tinham medo, ansiedade. O que rola, galera? Temos, sim, uma inclinação a amar a crueldade. Nós sentimos isso na nossa cabeça, uma certa satisfação com essa crueldade na nossa mente. Podemos mentir. Eu posso mentir para você o dia inteiro aqui e falar que não. Religiões vão bater firme contra isso, vão dizer, não, pelo amor de Deus, não tem. Mas temos sim. E por mais que eu queira ser imparcial aqui, eu estou afirmando, temos uma inclinação a amar a crueldade. Ok? Esse vídeo foi para responder muitas das nossas sensações através dessa questão da distração. Né? E eu estou falando de filmes, novelas, e eu espero que eu tenha te respondido, eu espero que eu tenha te ajudado a refletir sobre isso. E também eu espero uma coisa, cara, que você não precise ser hipócrita de dizer que talvez, não, você não sente, mas continua assistindo um noticiário lá que morre 1.500 pessoas por dia, agora realmente está acontecendo isso, não é fantasia, e você continua assistindo um filme do Rambo, que ele mata todo mundo, nossa, que legal. Esse é um exemplo. E você tem um motivo para estar assistindo aquilo, tá? Eu espero que esse vídeo ele tenha te respondido isso, e que de fato você não pense que eu aprovo ou que eu sou a favor da crueldade. Não. Eu nunca disse isso em nenhum momento. Eu disse que a crueldade tem uma função nas nossas mentes e dentro da nossa reflexão, dentro do que sentimos. Então quando você sentir isso, cara, ou garota, talvez não negue isso. Sinta isso, viva, sinta, pense o porquê, imagine o porquê, reflita em cima disso, o porquê acontece isso. E de fato, sim, às vezes mascarar demais as coisas, a gente acaba não se conhecendo. Bom, galera, se vocês não se inscreveram no canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, compartilhe. É uma satisfação enorme estar fazendo esse vídeo para vocês. Sugestões e críticas construtivas, estou à disposição. E é isso, galera. Psicólogo Diego Faê na voz, trazendo a mensagem consciente para você e valeu!